E aí galera, beleza? Nessa aula dessa semana então eu vou explicar para vocês os conteúdos que vocês receberam aí tanto na semana passada quanto esse conteúdo aqui que vocês já receberam há algum tempinho, né? São conteúdo de tipos de esportes, tá? Nós temos 7 classificações dos esportes. Depois a gente vai entrar no conteúdo de esportes de combate, tá? Mais específico, o judô. Então, dos tipos de esportes, eles podem ser classificados em 7 tipos de esportes e ainda tem 2 conjuntos específicos, né? Nós temos os conjuntos de esportes sem interação entre adversário e nós temos os conjuntos de esportes com interação com o adversário, tá? Vamos começar com os que não têm interação com o adversário, eles são realizados sozinhos e aí tu tem a contagem de pontos ou a medição posterior à apresentação, certo? Então, nesse conjunto sem interação entre adversários, nós temos ali os esportes de marca. O que são os esportes de marca? Como o nome já diz, eles têm uma marca, né, que seria um recorde, por exemplo. Eles são esportes que tu procura alcançar algum índice, né? Eles são mensurados normalmente em metros, segundos, quilos, quilômetros, né? E tem essa característica marcante de quebrar recordes. Esses esportes são aqueles em que tu tem que correr mais rápido, tu tem que saltar mais longe, tu tem que levantar um maior peso, certo? Chegar em primeiro lugar. Então, nesses esportes de marca, eles têm que marcar, né? Tem que quebrar algum recorde ali. Exemplos dos esportes de marca. Nós temos, então, todas as provas de atletismo, né? Que são as mais marcantes, são as que a gente mais conhece. Que tem as corridas de velocidade, por exemplo. Ganha quem chegar primeiro. E aí a gente tem o recorde lá. O Usain Bolt, por exemplo, quebrou um recorde alguns anos atrás por ser o corredor mais rápido, certo? Nós temos aí no salto em altura, né? Quem salta mais alto, salto com vara, a mesma coisa. Quem salta mais alto é o vencedor. E aí a gente tem recordes de cada uma dessas modalidades do atletismo. Depois a gente tem a patinação de velocidade, que também é quem chega primeiro. O remo, a canoagem, que vocês já conheceram também, que também é quem chega primeiro, quem fizer o melhor tempo, né, no caso o tempo mais baixo. Depois nós temos os esportes técnico-combinatórios. São aqueles esportes que combinam a beleza com as técnicas de cada esporte, né? São vários esportes técnicos combinatórios que nós temos aí. Então, os esportes técnico-combinatórios, eles são muito comparados à beleza, à estética e o grau de dificuldade do movimento. Cada uma dessas modalidades ela já tem critérios pré-estabelecidos, né? Já tem as suas pontuações, as suas regras estabelecidas. Por exemplo, nas ginásticas artísticas e rítmicas, eles têm os elementos obrigatórios que elas têm que apresentar durante a sua apresentação de ginástica. E cada um desse elemento tem a sua pontuação específica. Depois desses elementos obrigatórios, elas podem apresentar outros elementos com grau de dificuldade maior que vão auxiliar na pontuação daqueles atletas que estão ali se apresentando. Então, o grau de dificuldade da apresentação, do movimento que eles estão apresentando, conta muito na pontuação daquele atleta. E a postura também, né? A beleza, a estética da coisa, né? A pessoa tem que estar, as meninas têm que estar com o cabelo bem amarrado, com aqueles corpete, acho que é assim que chama, bem brilhoso, bem bonito, com pedras. Dentro dos esportes técnicos combinatórios, nós encontramos aí todas as ginásticas, né? Rítmica, artística, ginástica de trampolim, ginástica de solo, ginástica de barras assimétricas, né? Todas aquelas ginásticas que nós já vimos. Depois nós temos a patinação artística, que é como se fosse a ginástica, só que em cima do patins. Nado sincronizado, skate, slackline, surf. Então, esses são alguns exemplos aí dos esportes técnicos combinatórios. Depois nós temos os esportes de precisão, tá?
precisão, tem que ser preciso. Nesse esporte é comparado o desempenho de atingir algum objeto, né? Você tem que atingir algum objeto e esse objeto ele pode estar tanto parado, estático, ou em movimento, né? Por exemplo, o tiro com arco. Tiro com arco, né? Nós conhecemos como arco e flecha, mas o nome bonitinho dele é tiro com arco. No tiro com arco, eles têm um alvo, né, que é redondinho, cheio de voltinhas, que o objetivo, para tu fazer uma maior pontuação, tem que acertar a flecha bem no meio do alvo. Então tem que ter a precisão para acertar a flecha bem no meio do alvo. Então, exemplos desse esporte são aqueles que tu precisa ter uma boa mira. Exemplos desse esporte aí, então nós temos o tiro com arco, né? Nós temos a bocha, o golfe, né, que tu tem que acertar a bolinha, dando uma tacada na bolinha, tem que acertar ela no buraquinho lá no chão. A sinuca, né, sinuca ou snooker, depende de como é que você conhece aí na sua região. Depois nós temos aí os esportes que fazem parte do conjunto de interação entre adversários, né? São aqueles que tu vai interagir com a equipe adversária ou com um adversário em específico. Dentro desses esportes, então, nós temos os esportes de invasão, são os que vocês mais conhecem, né? Que o nome já diz, invasão, né? Tem que invadir. Então, normalmente existem duas equipes disputando ali, são em metas, tá? Metas, né? Goleiras. São duas metas, uma em cada extremidade do campo ou da quadra, ou, né, da piscina, por exemplo, no polo aquático, que ficam na parte, uma em cada extremidade da pista, da quadra, do campo. E a intenção do jogo é defender a sua meta, a equipe tem que defender a sua meta e ao mesmo tempo atacar a meta adversária, tentar fazer o gol, o ponto, né? Ou a cesta, por exemplo, no basquete. Então, tu tem que invadir o campo adversário, o espaço do time adversário, e ao mesmo tempo tentar defender o seu espaço. Então, são esportes que a característica marcante deles é essa transição entre o ataque e a defesa. Tá sempre ou atacando ou defendendo. Então, exemplos desses esportes aí. Nós temos, então, o basquete, o futebol, né, o handball, o hóquei de grama, o futsal, o polo aquático, né, e diversos outros aí, o rugby, diversos outros esportes. Depois nós temos os esportes de rede divisória ou parede de rebote, né, onde a característica principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou algum outro objeto, por exemplo, a peteca, na quadra adversária. Então esses esportes eles são divididos, tá? Cada equipe tem a sua quadra e é dividido ao meio por uma rede, tá? Ou que tu joga contra uma parede, né? Então tu vai rebater na parede e tá jogando contra a parede. O objetivo principal é lançar ou bater a bola ou algum outro objeto na quadra adversária. Sempre por cima da rede, né? Sobre a rede, ou rebatendo contra a parede, né, no caso desses outros esportes. E sempre tentando dificultar essa intercepção, né, essa pegada da defesa do adversário para que a bola ou o objeto ele toque no chão e tu realize teu ponto, né, como no voleibol, por exemplo. Tu tenta montar uma jogada, uma estratégia ali, onde tu consiga bater a bola num local onde não tenha ninguém ali posicionado, para conseguir buscar aquela bola ali. Então a tua intenção é sempre botar a bola no chão para tu fazer o ponto. Exemplos desses esportes aí, de esportes de rede divisória ou parede de rebote. Então nós temos aí o voleibol, né, o mais clássico, o tênis, o vôlei de praia, né, o badminton, o paddle, raquetebol, né, o clássico aquele jogo da peteca, né? Então, tem vários jogos aí. Depois nós temos os esportes de taco, os esportes de campo e taco, aliás.
Os esportes de taco, eles são... O principal objetivo, então, é rebater a bola. Como, por exemplo, no taco mesmo, que a gente já jogou ali na escola. No taco, o objetivo é rebater a bola o mais longe possível para que o outro time vá atrás daquela bola e a gente consiga ficar somando pontos ali. Como no beisebol, por exemplo. No beisebol tu tem lá o rebatedor, tem o lançador que vai lançar a bola, o rebatedor vai bater aquela bola com a intenção de rebater aquela bola o mais longe possível, para enquanto o cara que vai lá correr atrás da bola, estiver correndo atrás da bola, o batedor ele consiga realizar uma volta inteira nas bases do beisebol para somar seus pontos, certo? Então, exemplos de esportes de campo e taco. Nós temos ali o beisebol, o cricket, o próprio jogo de taco, né, que nós temos. Por último, agora, o nosso conteúdo que nós estamos entrando agora, que é os esportes de combate, né? Como o nome já diz, tem que combater, né? Esses esportes, eles são sempre individuais e eles têm como objetivo central vencer o oponente através de toques, de desequilíbrios, de imobilizações ou de execução de exclusão de determinado espaço, né? Por exemplo, se tu tira o teu oponente daquele quadrado do tatame ali, tu é considerado como luta ganha porque ele saiu daquele espaço proposto para luta. Tu conseguiu tirá-lo dentro daquele espaço. Tem lutas que são realizadas dessa maneira. Se tu conseguir tirar ele do tatame, tu venceu a luta. Existem também combinações de ataques e defesas, né? E exemplos desses esportes, então, nós temos o boxe, nós temos a esgrima, jiu-jitsu, karatê, sumô, taekwondo, todas aquelas lutas, né? E o judô, em específico o judô que nós vamos trabalhar neste trimestre, vai ser a luta que nós iremos trabalhar. Por quê? Porque o judô ele não usa tanto os golpes, né? Não é permitido a utilização de chutes e socos, né? Tu utiliza realmente a força do teu oponente num contragolpe, tentando derrubá-lo e não machucá-lo, não feri-lo, né? Agora a gente vai ver um pouquinho da história do judô, tá? Então, o nome judô significa caminho suave, certo? Esse esporte ele foi criado por um jovem, que é o Jigoro Kano, tá? E ele criou esse esporte porque ele era um jovem pequeno e fraco e ele tinha alguns problemas com outros garotos. E a finalidade dele com a criação desse esporte é utilizar menos força e mais técnica. Ele se aproveitava dos golpes dos seus oponentes utilizando a inteligência dele para conseguir derrubar o oponente, utilizando a força do golpe que o oponente utilizou para conseguir se proteger e assim projetar e derrubar o seu oponente. Então ele usava principalmente a força exercida e o peso do seu adversário, né? O judô ele é uma arte marcial que não utiliza chute nem soco, né? A regra principal é não utilizar chutes e socos, né? Então, usa técnicas de defesa pessoal, usa bastante o físico, a mente e o espírito como um equilíbrio integral daquele indivíduo. Dentro do judô existem várias graduações, né, que são as classificações dos judokas, que são baseadas na passagem do nível daquele atleta, do nível em que ele está, e é de acordo com o tempo de prática, com a idade do atleta, com as técnicas que ele aprendeu, que ele utiliza, com o comportamento dele nas competições, né, se ele tem um comportamento muito agressivo ou não, e de acordo com o seu caráter moral. Por quê? Porque o criador, quando ele criou esse esporte, ele utilizava muitos códigos morais. Os códigos morais, eles esperam que as pessoas, que os atletas principalmente, eles sejam corteses, que eles sejam honestos, justos, humildes e que eles mantenham um controle emocional e principalmente fazer amigos, né? É um esporte que visa essa amizade entre os seus atletas. Na verdade, todas as lutas, elas visam isso, né? A gente sempre quer que
que a outra pessoa ela seja simplesmente o nosso oponente e não o nosso inimigo. As lutas de judô, então, elas são disputadas no dojo, tá? O dojo é um tatame, que ele mede de 12 a 14 metros, e o tempo de luta é de 5 minutos. Se durante esse tempo de luta nenhum dos atletas aplicar o ippon, que é um movimento em que tu derruba o teu oponente de costas no chão, de costas no tatame, é um movimento conhecido como o movimento perfeito. Se nenhum desses atletas aplicar o ippon, que é o golpe perfeito, a vitória vai ser dada àquele atleta que pontuar mais durante esse tempo regular, certo? E aí nós temos aí algumas, no conteúdo de vocês, tem ali embaixo o nome dos golpes e a pontuação que eles têm, certo? Então agora nós vamos praticar algumas quedas do judô, tá? Então a gente vai aprender a cair de uma maneira que a gente não vai se machucar, certo? Olha então os vídeos aí que eu preparei para vocês, pratique em casa, mande um videozinho para mim e boa aula para vocês. Vamos iniciar então com as quedas do judô, tá? Porque antes da gente aprender a lutar, a gente tem que aprender a cair. A primeira coisa que a gente vai fazer numa luta, quando a gente está iniciando, é cair, para depois a gente ter o domínio e conseguir atacar o nosso oponente, beleza? Então, para iniciar a nossa queda, a primeira queda que nós vamos trabalhar é a queda de costas. Então, a gente vai cair de costas no chão, como se estivesse rolando, né? Uma queda suave, como já diz o nome do judô, do esporte, né? Queda suave, tá? Nós vamos realizar um tapa no chão, mas é um tapa rápido, e tira o braço. Nossa cervical tem que ficar enroladinha, né? Assim como quando a gente faz algum rolamento. E as nossas pernas elas vão terminar estendidas na posição vertical, para cima. Não tem que passar elas para fazer o rolamento para trás, por exemplo. Não, elas ficam retinhas lá para cima. Vamos ver como é que vai ser o movimento? Então, ó, sentadinhos lá no chão, pernas estendidas, pescoço, ó, para frente, braços lá na frente, rolou e sobe. De novo, braço estendido, rolou, subiu. Evolução da nossa queda, então. Agora a gente vai fazer ela acocada. Então a gente vai acocar, cair e dar o tapa, terminar com as pernas lá em cima, cervicalzinha, queixo lá no peito, certo? Então, ó, vai acocar, queixo no peito e volta. De novo. Opa, focado. Cuida para não fazer esse movimento, tenta travar a perna lá em cima e não jogar a perna para trás. Coloca. Próximo passo, então, a queda em pé. Então, a gente vai estar em pé, porque a luta ela é realizada em pé. E vamos simular a nossa queda. Então, a gente vai estar em pé, vai agachar e realizar. Em pé. Bom, já aprendemos então como é a queda de fato, mas agora a gente vai colocar uma... vamos simular, a gente está lá na luta e a gente desequilibrou e vai cair numa perna só. Então, mesma coisa, desequilibrei lá, estou com uma perna só e volto. Vou cair. E volta. Outra perna também. Só cair.
Pratiquem bastante, tá? É muito importante que a gente aprenda primeiro a cair, para quando a gente vai praticar o exercício com alguém, a hora que a gente cair, a gente não se machucar, não se lesionar. Sempre cair redondinho. Lembra quando a gente faz a cambalhota? Que a gente cai redondinho? Então a gente tem que cair sempre redondinho para não se machucar, não machucar a nossa coluna. Beleza? As quedas têm que ser suaves, têm que ser tranquilas. Beleza? Pratiquem no chão, tá? Bota um edredom, bota seu colchão no chão. Mas sempre no chão, porque daí a gente se machuca menos. Até semana que vem. Tchau!